Dri, já estamos aqui com Humberto Costa, senador do PT, presidente do PT. Não sei se o Felipe quer se despedir ou pode ficar. Eu consigo ficar mais meia hora, até 12:30. Fica aqui, então, com o senador Humberto Costa. Boa tarde, senador Humberto Costa. Tudo bem com Vossa Excelência? Tudo bem, Rovai, tudo bem, Dri. É um prazer poder estar com vocês a fórum. Muito bem. O prazer é nosso. Humberto, já vou começar aqui a entrevista pelo fim. Você acabou de assumir o PT, né? Um processo vai ter um mandato de transição. Você não dá para dizer que você é presidente do PT, você não é presidente interino, você é presidente até o final do mandato. Assumiu o mandato e vai até o final desse mandato. Você pretende ser candidato a presidente do PT para a sua própria sucessão, Humberto? Não, na verdade, o compromisso que eu assumi com a direção do partido é de concluir o mandato que termina agora em julho e que era exercido pela presidenta Gleisi. Eu era um dos vice-presidentes do partido e, na conversa que nós fizemos, nós chegamos à conclusão que, para esse período da transição, o nome que melhor se adaptaria a assumir esse trabalho, inclusive de unificação, de busca da unificação partidária, seria o meu. Então, o meu compromisso, a minha disposição é ficar até julho. Até porque eu tenho muitas responsabilidades, né? Hoje eu estou na segunda vice-presidência do Senado Federal. Eu tenho as coisas relativas ao meu mandato, inclusive a minha preparação para a disputa da eleição no ano que vem, e vou continuar dando um apoio, uma participação dentro do PT. E como vai ser esse processo de eleição do PT? Já tem os candidatos, já se sabe quem que vai concorrer e será o próximo presidente? Normalmente, as correntes, ou isoladamente ou em conjunto, apresentam seus nomes, os candidatos. No processo interno do PT, nós temos a possibilidade de segundo turno. Pelo que eu saiba, até o presente momento, existe uma ou duas candidaturas postas, além da candidatura do ex-prefeito Edinho Silva, mas fala-se no deputado Rui Falcão, fala-se no nome do Walter Pomar também, mas até o presente momento, que eu saiba, ainda não foram formalizadas essas candidaturas. A imprensa mainstream, senador, ela fala muito em divisão do partido. Talvez tenha que conhecer a história do partido, que é um partido democrata, que tem suas correntes, que resolve tudo em eleição. O que o senhor pode responder para essa grande imprensa que diz há um partido dividido? Olha, sempre que nós temos qualquer coisa que diga respeito ao PT, a mídia sempre vai procurar problemas, dificuldades, divisões, não é? Todo processo de eleição direta no nosso partido, de mudança da direção, é marcado por muitos debates, não é? Divergências. Isso é natural de um partido plural, democrático, como é o PT. O importante é a unidade de ação depois da decisão tomada, não é? Então, nesse momento, tentam explorar eventuais divergências que naturalmente existem, tenta-se misturar o conjunto dessas divergências com problemas dentro do governo, que é um outro equívoco muito grande, mas eu posso lhe asseverar que no dia 7 de julho, quando nós já teremos concluído o nosso PED, vamos ter um novo diretório, uma nova comissão executiva e um novo presidente que terá todas as condições e todo o apoio necessário para conduzir o partido numa das, digamos, cruzadas históricas mais importantes, que é a da garantia de mais um mandato para o presidente Lula na eleição 2026. Humberto, como é que você, nesse mandato aí de 3, março, abril, maio, junho, julho, 4 meses, né, que você terá pela frente até o PED,
pretende colocar o PT no enfrentamento para melhorar a avaliação do governo Lula. Você pretende fazer com que o partido esteja junto com o governo nesse trabalho? Já montou algum gabinete de crise para discutir isso? Porque, assim, o presidente Lula perdeu uns 10 pontos de ótimo e bom nas últimas pesquisas. Não é pouca coisa, é quase 1/3 da sua popularidade. É bem verdade que lá no meio do mensalão, e o senador experiente deve lembrar muito bem disso, o Serra chegou a ter 10 pontos na frente do Lula no segundo turno. E o Lula foi reeleito com grande margem lá sobre o Alckmin. Mas é um momento delicado. O PT vai estar debruçado nisso ou não? Vai estar discutindo mais suas questões internas? Não, o PT naturalmente que vai discutir as suas questões internas até o PED, mas obviamente que o partido não vai ficar unicamente direcionado para isso. Pelo contrário, nós vamos fazer um movimento no sentido de contribuirmos com esse movimento, essa ação que o governo está desenvolvendo para a recuperação da sua popularidade, e o PT ocupará um papel importante nisso. Por exemplo, nós estamos fazendo parte dessa grande articulação que envolve as centrais, que envolve as frentes, que envolve as entidades sociais, os partidos de esquerda, para a realização de um grande plebiscito no segundo semestre, que vai pautar, entre outras coisas, 2 bandeiras que eu considero as mais importantes para nós nesse momento. A primeira é a luta pela desoneração do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5.000 e que atingem uma parcela importante da classe média baixa, um segmento onde hoje nós temos encontrado algumas dificuldades de diálogo e que começa a fazer um processo de diminuição da desigualdade no Brasil. Porque eu tenho certeza que a proposta que o governo vai mandar ao Congresso vai desonerar para quem recebe até R$5.000, mas vai gravar para pessoas que ganham muito e que pagam pouquíssimo imposto de renda no Brasil. Então, é uma proposta que tem o condão de atender uma parcela importante da população e, ao mesmo tempo, de reduzir a desigualdade. Aquilo que o Lula dizia na campanha, vamos colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. Então, nós vamos puxar essa campanha com muita força junto com todo o movimento. E o outro ponto, que o governo ainda não externou uma posição mais precisa sobre como reagir, que é o da redução da jornada de trabalho. Nós temos na Câmara uma emenda constitucional que foi apresentada e no Senado nós temos uma emenda constitucional apresentada e já relatada. Ela é de autoria do senador Paulo Paim, foi relatada pelo senador Rogério Carvalho, e que ela estará em condições brevemente de ser votada. E essa proposta, não só ela cria as condições para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida, possam ter a alternativa no tempo livre de poder estudar, se dedicar à família, ou até mesmo ter um trabalho adicional, né? Podendo ter um recurso a mais. Então, eu vejo que essas 2 bandeiras devem ser o carro-chefe da nossa atuação parlamentar, da nossa atuação na rua, da nossa atuação nos movimentos sociais. E, afora isso, uma série de outras questões que também vão existir, entre elas a nossa luta contra qualquer possibilidade de anistia aos golpistas que tramaram e que participaram do 8 de janeiro e de outras tentativas anteriores de golpe no governo Bolsonaro. Já que o senhor falou em anistia, agora a gente está em vias de as denúncias contra os 34 denunciados aí pelo golpe já começarem a tramitar no Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que o Bolsonaro será preso neste ano? Olha, eu acredito que sim, porque esses processos eles estão muito bem instruídos. A investigação que foi feita pela Polícia Federal
foi feita com muita meticulosidade, as provas são contundentes, a posição da PGR na elaboração da denúncia complementa esse trabalho, e eu acredito que as condições para que essa denúncia seja aceita e essas pessoas sejam qualificadas como réus e elas venham a ser julgadas é muito grande. E, obviamente, que nós temos um ano inteiro pela frente, o próprio Supremo, existem considerações de que a maioria dos ministros acha que não se deve contaminar esse processo com a eleição do ano que vem. Então, eu acredito que todas as condições estão dadas para que esse julgamento aconteça nesse ano e, em havendo condenação do ex-presidente e dos cabeças daquela tentativa de golpe, eu acredito que aqueles que forem condenados à prisão serão presos, sim, e o presidente e o ex-presidente não será uma exceção. Humberto, há mais de um ano eu fico batendo numa tecla aqui nesse programa, e corro o risco até de ser repetitivo, mas vou me permitir a repetição, aproveitando a sua presença aqui, de que, para além da eleição presidencial, que obviamente deve reeleger o Lula, o mais importante que teremos em 2026 será a questão do Senado, que vai legitimar 2/3, vai renovar 2/3 dos seus membros. E é um movimento muito forte na extrema-direita para fazer uma maioria e conseguir pautas como, por exemplo, impeachment de ministros do Supremo que passam pelo Senado. E aí fica a missão do campo progressista de evitar isso, missão que passa pelo partido que o senhor está presidindo agora. Então, qual é a estratégia? Vai se ceder espaço para centro-direita, em alguns casos que não bolsonarista? Como é que o PT vai proceder para fazer as alianças corretas para evitar que a extrema-direita assuma o Senado em 2026? Bem, Felipe, nós estamos com essa mesma preocupação. Tanto é que nós já remontamos o nosso grupo de trabalho eleitoral, que é aquele conjunto de integrantes da Executiva Nacional que são responsáveis por fazer um diagnóstico da situação de Estado por Estado, de apresentar sugestões à direção nacional e, naturalmente, discutir também com o presidente da República e os seus principais articuladores. Nós sabemos da relevância do resultado da eleição no ano que vem para que nós possamos ter a garantia da continuidade democrática, do respeito à Constituição e também dos avanços que nós estamos fazendo. Provavelmente, eu não posso aí falar pelo partido, eu estou externando uma opinião individual, mas que é de muita gente no PT, de que o PT, obviamente, vai ter que ter os seus candidatos, mas nós vamos apostar apenas em candidatos que sejam fortemente competitivos. E vamos traçar uma estratégia que é a de não apenas buscar eleger membros do PT, mas eleger candidatos que são da base do governo do presidente Lula. Isso significa que nós poderemos apoiar candidatos de esquerda de outros partidos, candidatos de centro de outros partidos, até candidatos da centro-direita de outros partidos, desde que estejam não só comprometidos com a candidatura do presidente Lula, mas comprometidos com a defesa da democracia, da Constituição, da liberdade, que sejam frontalmente contra esse objetivo da extrema-direita, que é de conceder anistia aos golpistas, que é de fazer impeachment de ministros do Supremo, que é tentar impedir a nomeação de pessoas importantes para o corpo diplomático, para as agências de regulação. Então, nós estamos, sim, muito preocupados com isso e o presidente Lula também está muito preocupado com isso. Já na semana que vem, nós vamos fazer a primeira reunião de trabalho desse grupo para iniciarmos rapidamente um diagnóstico na situação dos estados e apresentarmos à direção do partido e ao presidente da República muito em breve. Muito bem. Humberto, em relação à disputa de 2026 para o Senado, continuando aí no Senado, surgiram informações, inclusive eu que apurei,
falando com gente do PT, de que em alguns estados onde o PT tem dificuldade de lançar nomes, como você, por exemplo, que será relançado provavelmente lá em Pernambuco para mais 8 anos de mandato, que não tem candidatos fortes, o PT poderia buscar esses candidatos na sociedade civil. A pessoa que me falou isso, que é um deputado, falou, inclusive, aqui em São Paulo haveria discussão dos nomes do Drauzio Varela e no Rio de Janeiro, Drauzio Varela e Raí, e no Rio de Janeiro do Felipe Neto. Né? Esse debate de ampliar a frente ampla para uma frente ampla com a sociedade civil, com gente de fora dos partidos e trazer talvez para o PT, é algo que vai estar sendo discutido? Você pretende discutir nesse teu período de mandato, Humberto? Bem, ainda não discutimos essa possibilidade, mas eu acho que é uma possibilidade válida, né? Inteiramente válida. Aliás, a extrema-direita tem conquistado espaços se valendo muitas vezes da utilização de celebridades, de grandes influências que são de direita. Nada impede que nós possamos ter pessoas que têm ampla representatividade social, que são influentes politicamente, que são pessoas reconhecidas pela sua defesa da democracia, das liberdades, na medida em que elas concordem, de poderem ser lançados ao Senado ou a outros espaços. Quer dizer, nós temos que ampliar, inclusive, assim como a direita vem fazendo, a participação no parlamento ou nos governos, enfim, de pessoas que podem ter esse perfil, né? Eu me mostro inteiramente aberto a essa possibilidade, e com certeza nós vamos discuti-la. E, Humberto, e sobre a federação? Eu vi que o senhor é crítico e defende o fim, né, da federação com o PCdoB e PV. Por quê? Você pode explicar aqui para as pessoas? Bem, na verdade, até eu apanhei muito por essa colocação, né? Mas porque, veja, na minha avaliação, a federação pode ser uma coisa interessante, mas ela precisa ter uma rediscussão sobre a sua forma de estruturação, de organização e de distribuição de poderes. Porque, na prática, o que aconteceu, e essa eleição foi muito emblemática disso, é que nós estamos substituindo a federação, substituindo a chamada coligação proporcional pelo sistema da federação. Porque o que é que ocorre? O PT, nas coligações que fazia, ele é um partido forte, ele é um partido que tem uma força de legenda muito grande, e como tal, ele apresentava um grande número de candidatos, outros partidos apresentavam um número muito pequeno, concentravam nesses candidatos, e nós ficávamos perdendo vagas, tendo menos espaços, quando é muito importante que o PT também possa ocupar o seu espaço, possa ter bancadas maiores, não é? Agora, o problema maior que eu acho é que não há direito de veto ou de questionamento às filiações que os partidos fazem, não é? E muitas vezes são filiadas pessoas que nada têm a ver com a federação, nada tem a ver com os partidos que compõem a federação e que terminam por ocupar espaços e vagas que são tradicionalmente do PT. Agora, obviamente que isso é uma longa discussão, eu estou apenas levantando uma ideia, não quero ser dono da verdade, e essa discussão vai ser feita no ano que vem, quando a federação poderá ser prorrogada ou não. Que, na verdade, eu defendo é que as regras mudem e levem em consideração o peso proporcional de cada partido. Entendi. O senador, sei que parece que o assessor está dizendo que você tem que sair, mas eu quero fazer uma última pergunta. A governadora de Pernambuco, a Raquel, acaba de mudar para o PSD. Lá no Pernambuco, a candidatura do João Campos para governador já era muito citada, né? Desde
da renovação do mandato dele para prefeito de Recife. O Lula costuma ter uma votação muito grande no Estado. Como é que fica? Quer dizer, é possível o embate pode mais prejudicar do que ajudar a candidatura Lula, senador? Não, veja, eu acho que o presidente Lula realmente tem uma força política muito grande no Nordeste, em Pernambuco, né? E, obviamente, que muitas forças políticas deverão e quererão apoiá-lo, né? E, obviamente, que nenhum político, ele rejeita apoio ou voto, né? Agora, o PT vai tomar a sua posição. Se nós formos levar em consideração o histórico das nossas relações com o PSB, apesar de já termos tido muitos tapas, né, também é uma relação que tem uma tradição, também já estivemos muitos momentos com o PSB. E aí o PT, no momento adequado, ele vai discutir. Se prevalecer esse histórico, essa relação já de muito tempo, o mais provável é que haja uma aliança com o PSB. Agora, é importante dizer que há uma parcela do PT de Pernambuco que, em havendo essa aproximação da governadora, do governo do presidente Lula, se ela vier apoiar o presidente Lula, que é uma possibilidade existente, há uma parcela do partido que acha que esse seria o melhor caminho. Mas nós vamos discutir isso no momento adequado, eu acredito que até o início do ano que vem essa posição vai ser tomada. É bom lembrar que nós vamos tomar decisões no Brasil inteiro de uma maneira unificada, vamos levar, logicamente, em consideração o cenário nacional para discutir os estados, então muita coisa vai rolar, mas se prevalecer a tradição, eu diria assim, a tendência pode ser uma aliança com o PSB. Muito bem, acho que é isso, né, Dani? Queria agradecer muitíssimo, senador Humberto Costa. Até a próxima. E boa sorte sucesso, aí no comando do PT, senador. Obrigado, Rovai, obrigado, Felipe, obrigado, Dri. E eu estou à disposição o tempo inteiro para qualquer conversa, para qualquer esclarecimento. Também é uma alegria poder falar para o fórum sempre. Legal. Um abraço. Valeu, senador. Um abraço. Um abração, senador. Tchau, tchau.